pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conhecido essa obra-prima, esse clássico Victor Hugo, Os Miseráveis, que teve inumeráveis adaptações para o cinema. Acho que eu já vi uns 3 filmes diferentes baseados nos Miseráveis. Um musical muito famoso da Broadway, né? Algum filme que é justamente um musical, mais recente também, que narra a história do Jean Valjean, protagonista. Mas no começo, sobretudo, se centra a narrativa não tanto nele, quanto num bispo, um outro personagem, que no filme musical aparece às vezes quase que assim, en passant, não dá a ter muito protagonismo, mas no livro, o autor, é um livro grandão também, é verdade, então o autor se detém longamente para descrever a santidade desse homem, desse bispo. E a vida dele se cruza com Jean Valjean, uma hora que ele acolhe Jean Valjean na própria casa. Ele está de passagem naquele vilarejo lá, uma cidade, ninguém quer acolhê-lo porque ele é ex-presidiário. Ele passou 19 anos nas galés. Os primeiros 5 por roubar um pão para a irmã e os sobrinhos lá que estavam morrendo de fome. Foi pego. E depois os outros 9 porque tentou fugir e a coisa vai escalando, né? Finalmente ele está solto, mas agora tem que mostrar onde ele vai lá, uma espécie de passaporte, porque ele é um ex-presidiário, né? E por isso todo mundo tem medo dele, rejeita ele, maltrata, né? E assim ele sofre bastante. Ninguém quer, ele vai dormir na rua, mas aquele bispo então, que é um homem super generoso, acolhe ele na sua casa, de graça, dá um super jantar para ele. Mas Jean Valjean está muito machucado pela vida, está com muita raiva de tudo e de todos, e tudo ele responde com uma certa dose de violência, né? Então, mesmo sendo acolhido dessa forma, naquela noite ele acorda na surdina, rouba os talheres de prata do bispo e foge, e vai embora. Mas, quando ele está saindo da cidade, os guardas param ele, revistam ele e encontram os talheres. E, opa, isso aí é do bispo, né? Você roubou o bispo, né? E aí trazem ele preso para o bispo. E o bispo, quando recebe então ele fala, não, que bom que vocês trouxeram ele, porque na verdade ele não me roubou, eu dei de presente para ele. E foi bom porque ele tinha esquecido os castiçais, eu também te dei, eu quero que você leve os castiçais. Então os castiçais de prata, e deu para ele, deixando ele perplexo, aqueles policiais também, como assim, né? E despede ele e vai embora. Mas antes de despedi-lo, o bispo ainda fala para ele, olha, com essa prata eu estou comprando a tua alma para Deus. Agora você tem que usar esse dinheiro, essa riqueza, para se tornar um homem bom. E é o que acontece. Em toda a história, Jean Valjean não é simplesmente um homem bom, é um herói impressionante, né? O sacrifício que ele faz e as aventuras que ele vive, que a gente acompanha ao longo da história. Uma frase que me marcou no Papa Paulo II, essas frases assim meio geniais, não existe paz sem justiça, mas não existe justiça sem perdão. Interessante, é preciso buscar assim a justiça, que as coisas estejam bem, e ok, vamos esclarecer, vamos buscar aqui a verdade, mas ao mesmo tempo não existe justiça sem perdão. A gente lá na Europa, por exemplo, que tem muita história, e como tem muita história, tem muitas ofensas. Quando os franceses invadiram a Espanha e aí violaram lá os sepulcros, e aí roubaram não sei o quê, e aí quando os ingleses... Então, se cada um for buscar as ofensas do passado, todo mundo tem motivo para odiar todo mundo, um pouco assim, né? Não tem como aquilo ali funcionar. Olha, essa justiça não dá para fazer sem perdão, não dá para voltar lá atrás, entendeu? E o cara que roubou, matou, não sei quem, tem coisas que não dá para desfazer. A única maneira de estabelecer justiça é através do perdão.
E não há dúvida que aquilo que curou Jean Valjean não foi a justiça, mas a bondade. Não há dúvida que o que ele fez com aquele bispo foi muito deplorável, foi uma canalice, né? Ninguém na cidade o recebeu, só o bispo que foi generoso de abrir as próprias portas para ele, de graça, confiou nele, convidou, dividiu a sua mesa, deu ali um super banquete sem custo algum. Ele faz uma coisa dessa, né? Para esse homem que acolheu ele dessa maneira tão impressionante, rouba e vai embora. Terrível, né? O bispo tinha todos os motivos para exigir que ele fosse punido de alguma maneira, para que talvez aprendesse, para que aprenda. Olha, mas não sei se aprender, né? Será que ele ia aprender mesmo? Acho que não. Acho que ia se fechar mais ainda na sua raiva do mundo, no desejo de vingança. Mas a atitude do bispo foi uma atitude da misericórdia. E por isso curou de fato Jean Valjean. Não pela justiça, não pela punição, mas pela misericórdia. Uma vez ouvi que a única coisa que realmente sustenta o mundo é a misericórdia de Deus. Se fosse pela justiça, esse mundo o homem já teria acabado, a humanidade há muito tempo, né? Se fosse pelas muitas ofensas que a gente fez. E, no entanto, estamos aqui porque Deus é misericordioso. Por mais que tantas vezes ainda voltemos a lhe ofender, Ele insiste sempre em estar disposto a nos perdoar, porque eterna é a sua misericórdia. Domingo passado a gente viveu essa festa, o Domingo da Misericórdia, cada vez mais popular na igreja, uma coisa mais ou menos recente, Santa Faustina Kowalska, canonizada pelo Papa João Paulo II, que morreu praticamente no Domingo da Misericórdia. Então tinha muito essa devoção, muito dos nossos tempos, a importância de pensar na misericórdia de Deus. Santa Faustina, Deus dizia para ela uma hora: olha, o que mais me ofende, o pecado que mais me ofende é essa falta de confiança na minha misericórdia. É esse não acreditar no meu perdão. Isso que mais me ofende. A importância de acreditar, de confiar. É um conceito muito querido também do Papa Francisco. Foi publicado esse livro, entrevista dele com esse título, O Nome de Deus é Misericórdia. Ele fala lá, a carteira de identidade de Deus é a misericórdia, como Deus se apresenta para o mundo dessa maneira, com esse olhar benigno, com essa vontade não de vou acabar com essa bagunça aqui, um pouco assim, vou pôr ordem nesse negócio. Não, é com a bondade, com a benevolência, com o desejo de não vim para condenar, eu vim para salvar. Então é algo muito central na nossa fé cristã e no nosso caminho. E Nosso Senhor indica, inclusive, relaciona a misericórdia passiva com a ativa. Ele diz que o caminho para obter a misericórdia de Deus, ele diz qual que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Então, para você obter misericórdia, o que você tem que fazer? Exercer a misericórdia, viver a misericórdia você, em primeiro lugar. Que aí você vai deixar que a misericórdia de Deus atue na tua vida. É a quinta bem-aventurança. Faz algum tempo atrás, alguns meses, a gente começou algumas meditações sobre justamente esse programa de perfeição cristã, que são as bem-aventuranças. Interrompi por causa da quaresma, mas agora queria retomar então, voltando para a nossa quinta bem-aventurança, que é justamente essa, meditar nessa bem-aventurança, que é uma coisa tão bonita, né? Dentro desse programa de perfeição cristã que o Senhor nos desenha, Ele coloca esse fator: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para que a gente possa então pensar, e queria pensar nessa bem-aventurança, sobretudo, dois aspectos, dois sentidos da palavra misericórdia, como a gente tem que vivê-la, e, por último, a conexão entre esse exercício e o fruto. Né? Ser misericordioso, alcançar misericórdia. Né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, primeiro, como a gente vive isso daí? Misericórdia vem de miseratio cor, cordis, em latim, coração, e miseratio, miséria. Então, a miséria que entra no meu coração. Ser misericordioso com alguém é enxergar alguém miserável, que está com algum problema, que está com algum sofrimento, e permitir que aquilo entre no meu coração, me fira de alguma maneira. Né? Isso é o olhar misericordioso, que se deixa ferir. É próximo ao conceito de compaixão, compadecer-se, que é padecer com. Se o outro está padecendo, eu compadeço, sofro com ele também, padeço com ele. Por isso, compadecer, compaixão.
Por isso é tão surpreendente que Deus seja um atributo de Deus a misericórdia. Para os pagãos, os deuses eram os poderosos, então não sofriam, estavam por cima, eram inatingíveis, invulneráveis. Os homens são pequenos demais para atingir, fazer um Deus sofrer, que ele está muito por cima, como um imperador, uma coisa assim. E interessante, né? O Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, é misericordioso. Ele sofre. A gente pode fazê-lo sofrer, por quê? Porque nos ama, porque o amor torna vulnerável. Deus é assim conosco. Né? Deus, porque nos ama, se faz próximo a nós. E a gente vê isso especialmente em Nosso Senhor, em Jesus, que sofria, miséria orsum preturba, me compadeço da multidão, me dói ver essas pessoas que são como ovelhas sem pastor, e via a viúva lá de Naim, se removiam as entranhas, diz a Escritura, né? E foi lá em direção a ela, porque aquilo mexeu com ele. Interessante, né? Ele tem um olhar, não é um olhar indiferente, que olha e passa, como na parábola do bom samaritano, o levita e o sacerdote olharam e passaram ao largo. Não, Jesus é bom samaritano, que olha e olha de verdade, então aquilo chega e penetra, e porque ele fere, ele atrai, então ele vai em direção ao homem ferido, né? Vai para ajudar. Esse é a encarnação, é quase que esse movimento da misericórdia de Deus que vem para nos salvar, nos tirar da lama, nos ajudar. E é todo um exemplo para nós, um primeiro campo para a gente pensar na nossa vida. Quanto eu sinto isso, quanto eu vivo isso. Uma menina, alguns anos atrás, me dizia: padre, eu vejo esses mendigos da rua, me dá uma vontade de ir lá, né? Não dá, porque eu tenho que fazer não sei o quê, mas não sei, sabe, eu sinto aquilo, me incomoda. Bonito, né? Bonito assim, a gente vai já se acostumando a miséria, e bem, eu tenho que viver, então aquilo já, a gente se acostuma a muita coisa também, a miséria humana, e às vezes a miséria é bem, bem forte, que a gente se compadece, que a gente presencia. Bonito ver pessoas que de fato fazem alguma coisa de ajudar, porque reservam um dia da semana, sopão lá da sexta-feira à noite, sei lá, né? Coisas ali que algumas pessoas se organizam e fazem. E é bonito, né? O Papa fala da gente nunca perder, ou lutar para não perder essa sensibilidade, que já é uma grande riqueza da nossa parte. Mas se é bom ter isso, não sei, com os mendigos, é importante tê-lo também com as pessoas da minha casa, com as pessoas que convivem comigo, com as minhas colegas na faculdade, no trabalho, de me abrir ao sofrimento alheio, de ver que talvez aquela pessoa está sofrendo e não sei, não me dei muita conta daquilo, não. Será que eu me dou conta? Eu tenho essa capacidade? O quanto eu tenho esse olhar assim atento ao sofrimento alheio? É uma coisa para a gente se perguntar e querer crescer mesmo, né? Às vezes a gente pode até, sei assim, ativamente pensar e repassar às pessoas. Como é que está o pessoal lá em casa? E meu pai? Faz tempo que eu não penso na minha mãe, minha prima. Às vezes é bom, sabe, levar na oração as pessoas. E daqui a pouco a gente faz até descoberta assim. Nossa, eu não tinha pensado mais. Tem vários sinais aqui que não está muito difícil de ler, que tem algum problema, que está acontecendo alguma coisa. Às vezes dá um pouquinho dessa minha atenção interna para alguém, para ser capaz de ter esse olhar misericordioso. Abrir-nos ao outro, aos seus dramas, aos seus sofrimentos. Então, esse é o primeiro sentido da misericórdia, da palavra, do conceito. Mas tem um segundo sentido também, mais específico, mais delimitado, que não é tanto quando eu voluntariamente me abro para receber a dor do outro, mas quando ele me causa diretamente uma dor, quem sabe contra a minha vontade, de forma talvez inesperada. Ele já me fere, porque me ofende, porque faz algo errado, porque me perturba a sua atitude equivocada, que faz as coisas de uma maneira que eu não concordo. A misericórdia como perdão. E é um conceito diferente. O primeiro conceito é a misericórdia como sinônimo de compaixão. Mas existe esse segundo conceito, que é a misericórdia como piedade, como capacidade de perdoar. Em geral, quando a gente diz, né, Senhor, tem de piedade de nós, tem de misericórdia de nós, talvez a gente possa estar dizendo também, olha, eu estou sofrendo, me ajuda. Mas, em geral, a gente diz como um ato de contrição, como uma maneira de pedir perdão. Senhor, eu te ofendi, seja misericordioso comigo, me perdoa. O que a gente está pedindo para Deus é o seu perdão, é que Ele não leve em conta
a ofensa, aquele sofrimento, aquela desordem. E é interessante que Jesus fala, e diz de maneiras diversas na Bíblia, no Evangelho, para que eu obtenha isso de Deus, eu tenho, em primeiro lugar, viver isso com os outros. Ser capaz de dar o perdão aos outros. Fazer bem, desejar o bem, mesmo aquele que me faz mal. O bom samaritano que vai ajudar lá, a pessoa que, mesmo que ela tenha ali feito mal, que ela seja culpada daquilo que ela fez. Um pouco como o bispo na história dos miseráveis, né? Foi ofendido, mas o que curou mesmo foi esse derramar de misericórdia, foi essa abundância de generosidade da parte dele, que não tinha que fazer aquilo, mas ele escolheu fazer aquilo. E isso é algo divino, né? É um exercício da liberdade do amor. A vingança é mais um condicionamento. Se alguém me faz mal, eu faço mal também. Isso fazem os pagãos de Jesus, né? Que mérito tem de se vocês fazem bem só aqueles que vos fazem bem? Os pagãos fazem igual, os animais fazem assim. É algo normal, né? A pessoa me tratou mal, trata ela mal. Agora, é diferente o que Deus faz. Deus faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol nascer sobre bons e maus. É isso que você tem que fazer, como Ele faz, como Ele dá exemplo. Deus nos amou quando éramos ainda injustos. E maximamente na cruz, morrendo ali, sendo torturado da maneira mais horrível e pedindo perdão para nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Desculpa a eles. Imagina, ele está morrendo ali, o pai vendo matar o próprio filho, e o filho pede perdão para aqueles homens que tinham culpa mesmo, né? Mas como que busca ali uma maneira de dizer, eles não entendem perfeitamente, ele não perdoa-lhes. Isso é o ato máximo da liberdade do amor que sim está por cima também do ódio, do mal, desse ciclo da maldade, da ofensa. E isso é divino. Isso não é algo que fazem os pagãos. Pelo contrário, né? Mesmo os próprios judeus era olho por olho, dente por dente. Na moral judaica era assim. Se matou um boi, mata um boi dele, fez não sei o quê, né? Aquela coisa. E às vezes a moral que a gente encontra no mundo é um pouco essa, né? Agora fez isso, então também. Ela falou mal de mim, então também. Estou autorizado a falar mal dela. Me puxou o tapete, então também. Olha, normal? Talvez seja frequente, né? Mas não deveria ser normal para um cristão. Não deveria ser, não é essa atitude que Jesus teve. Não é a atitude que Ele tem conosco. E Ele fala, olha, se você quer então que Deus tenha isso contigo, você tem que ter isso com os demais, né? Você tem que ser assim. E para a vida funcionar, sabe, é importante a convivência, as famílias, os casamentos, as amizades, não funcionam sem isso. Se a gente leva muito, e tem pessoas que podem estar especialmente sensíveis, a gente chama cri-cri, né, que a pessoa cri-cri, qualquer coisinha, sei lá, né, de vida, coisa que toca, já quebra. Olha, às vezes todos nós somos um pouco assim e deveríamos ser menos, né? Aquela pessoa que, bem, aguenta, né? Não fica ofendida tão facilmente. Não é assim tão fácil de ficar ali guardando uma lista de mágoas e ofensas, e aquela lista negra. Não, fulano já excluí porque um dia, há 15 anos atrás, sei lá, né? Cara, sei lá, né? Passa por alto esse negócio. Ele se livra disso, né? Se livrar disso. Viver a misericórdia é não se deixar ir prendendo, carregando pesos. Um casal de atores da televisão brasileira, vi uma vez dizendo, estavam casados há 30 anos, que, enfim, já é uma coisa difícil, ainda mais no mundo artístico. Qual que é o segredo? Típica pergunta, né? É o perdão. Estar disposta a perdoar-se todos os dias. Interessante, né? Não é... não, nunca ofender-se, nem isso é impossível, né? No casamento, quando há uma convivência muito intensa, vai ter coisas ali que, sei lá, vão incomodar, não tem jeito, né? Mas o que resolve é ser capaz de perdoar. Se a gente não é capaz de perdoar, não dá para levar para frente. Só sendo capaz de perdoar. Que a gente cresça. Será que eu sou capaz? Será que eu sou bom em perdoar as pessoas à minha volta? Tenho esse espírito misericordioso? Não. Uma pessoa bondosa, misericordiosa, passa por alto, não tem problema. Olha para frente, escolha ver o positivo da pessoa, não pegar pelo negativo.
Recentemente o prelado do Opus Dei escreveu uma carta só sobre a fraternidade, bonita, e ele fala isso, querer olhar, eu escolho ver o lado bom daquela pessoa, tem um defeito, eu posso puxar pelo defeito, não, fulano de tal é uma mentirosa, fulano de tal é uma frívola, fulano de tal é uma neurótica, sei lá, né? Todo mundo poderia receber um apelativo desse, cada um de nós, né? Mas, poxa, que bom que haja o olhar bondoso de um pai, de uma mãe que vê, não, meu filho é uma pessoa genial, uma pessoa muito boa, e eu escolho ver o aspecto positivo, né? Eu escolho ver, é uma escolha que a gente tem que fazer. Oxalá a gente faça a escolha de Cristo, né? A escolha bondosa, de não ficar com esse olhar duro do juiz, mas da bondade, da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, por último, queria falar dessa conexão entre a atitude que nós estamos convidados a ter e com o fruto, a promessa que Jesus associa a ela. Se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia de Deus. Se você desculpa os outros, Deus vai te desculpar. Tem um provérbio italiano que se escusa, Dio lo acusa. Quem se desculpa, Deus o acusa. Que se acusa, Dio lo escusa. Quem se acusa, a gente faz na confissão, Deus desculpa. O verbo no italiano fica mais scusare, accusare, né? Fica mais próximo. Em português acho que existe também excusar-se, né? Acho que deve existir, não sei, não estou agora, imagino que existe, mas a gente não usa muito, né? Me excusar, enfim, pelo menos não soa uma coisa muito frequente. A gente usa desculpar-se, né? Mas tem a ver, né? O desculpar-se com a acusação. E com os outros é mais ou menos o inverso. Se eu acuso muito os outros, é normal que os outros também me acusem. Hein? E se eu desculpo, é normal que os outros também tendam a me desculpar. E Jesus quer que a gente faça isso, olha, desculpa, que não só os outros vão te desculpar, mas Deus vai te desculpar também, o que importa mais, né? Que é o essencial. E ele descreve isso de muitas maneiras, aquela parábola do servo incompassivo que devia uma milionada lá para o patrão e o patrão lhe perdoou. Mas saindo dali, não soube perdoar o outro conservo que devia algum dinheiro, não é que fosse uns trocados também, era um dinheiro razoável, mas não tinha nem comparação com o que ele devia ao patrão, né? E não soube perdoar e foi duro e não faz sentido, né? Pensa tudo que Deus te perdoa e você não vai ser capaz de perdoar. Ok, que há uma ofensa real aqui. Eu acho até interessante que não sejam uns trocadinhos. Né? Eu calculei, eu vi lá uma hora, sei lá, com tipo um mês de trabalho, era uma quantia razoável, assim, o número de denários lá, 30 denários, uma coisa assim. Não era, ou 3 meses de trabalho, não era uma coisa expressiva, não era mais molinha. E a gente pode ficar preso nisso, sabe? Não, mas essa pessoa de fato me ofendeu, de fato ela me atrapalhou, de fato ela... Ok, vou dizer que não, né? Que é desprezível isso aí. Mas olha, não é nesse caminho que vai o raciocínio do Evangelho, mas o raciocínio que nos propõe Jesus é, tudo bem, existe isso. Agora compara com o que Deus te perdoou. Compara com as penas do inferno, que é o que você merecia pelos seus pecados e das quais Deus te livrou. Sem que precisasse fazer isso, só porque é bondoso, só porque quis e fez isso, morrendo numa cruz por ti. Você ainda tem argumentos para... Você ainda se considera no direito de não perdoar as pessoas? É nessa linha, né? Inclusive ele quis colocar isso no Pai Nosso, né? Perdoai-nos como nós perdoamos. Às vezes as pessoas acham que estão... Na missa se canta, perdoai-nos de modo maior como nós perdoamos aqui no céu. Já viram, né? Na missa se canta, mudou o Pai Nosso. Pô, peraí, não é assim, né? Perdoai-nos de um modo maior como nós perdoamos. Não, Jesus não falou de um modo maior. Como nós perdoamos. Ele quis dar a mesma medida, né? Então, claro, mas poxa, eu não sou capaz de... Bem, então pede a Deus essa capacidade de perdoar, pede a Ele que te livre desse peso, né? Mas te empenha em perdoar. Nosso Senhor quer que a gente viva essa dinâmica, que é o que a gente vê na bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele desenvolve um pouco mais, alguma outra passagem, ele diz assim, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, colocai-vos-á no regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos também vós. Com a mesma medida. Interessante, né? A gente usa essa expressão, 2 pesos, 2 medidas.
para falar de uma injustiça. E vem na Bíblia, vem do Deuteronômio. Ele fala assim uma hora, do Deuteronômio: não carregueis convosco 2 pesos, um pesado e outro leve. Nem tenhais à mão 2 medidas, uma longa e uma curta. Usai apenas um peso honesto e franco. Uma medida honesta e franca. É tipo, naquela época, sei lá, né, não tinha muito ali um órgão para fiscalizar, então o cara tinha, né, 1 quilo de 1,20 kg e 200 e 1 quilo de 900 gramas, né? Então, se eu estou comprando, eu uso isso daqui, se eu estou vendendo, eu uso outro, né? 2 pesos, ou 2 medidas de 1 metro. 1 metro é assim, o outro é, sei lá, né? Pô, peraí, só pode usar um peso, né? Se vai comprar, vai vender, tem que ser a mesma coisa. Não pode ser teu amigo, se é teu inimigo, não tem que ser. A justiça tem que ser cega, não tem que separar e ter 2 pesos, 2 medidas. E a justiça de Deus é realmente justa, é uma só. Quando a gente morrer, quando a gente for julgado, seremos medidos com a mesma medida, e ele já nos disse isso, a mesma medida que a gente mediu os demais. Tem 2 teorias sobre como vai ser o nosso juízo particular quando a gente morrer, e uma que diz que o juízo vem de fora, e outra que diz que vem de dentro. O autojuízo, o heterojuízo. Eu concordo com a segunda opção e alguns santos concordam também, vão nessa linha. Que não é Deus que vai nos condenar. O Evangelho de São João tem umas expressões que levam a pensar nisso, né? Aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Não é que Deus vai condenar, não, já está condenado, porque já está no pecado. Ele se meteu no pecado já, desde o pecado original, né? Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar, para dar a possibilidade que a gente se salve. Mas Deus não condena. E eu acredito que é assim, não é que a gente se coloca diante de Deus e Deus, fora, não gostei, né? Sai da minha frente, né? Não, acho que não é assim. Deus sempre tem misericórdia. Mas o que acontece é se eu estou aberto ou não, essa é a chave, a misericórdia de Deus. Se eu passei a minha vida me treinando num olhar severo, duro, condenando as pessoas e vendo você, isso aqui, não, fora. E, em geral, é bom, sabe, para falar coisas concretas, né? Isso aqui ela fez, olha, não é coerente a atitude dela com o que ela falou. E a gente é bom, sabe? Enfim, basta pegar uma conversa de pessoas falando mal das outras, que enfim, não é só sair daqui, facilmente a gente vai encontrar qualquer lugar, aí, às vezes, né? Mesmo aqui temos que tomar cuidado, né? Qualquer emprego, qualquer faculdade. As pessoas até falam coisas verdadeiras, às vezes não. Mas, em geral, falam coisas verdadeiras. Não, é verdade, todos nós temos defeitos. Agora, se a gente for treinando sempre para captar o defeito... Escutava hoje uma meditação de um padre americano. Ele falava de um amigo seu que era geólogo e trabalhava com essas coisas das placas tectônicas. E alguém perguntava, qual que é o teu trabalho? Eu sou um buscador de falhas. Ele falava assim, falhas tectônicas, ou essas coisas assim, né? Para ver terremoto, né? Mas às vezes a gente pode ser um pouco assim, sabe? Um buscador de falhas. Falhou. Errou. Incoerência, né? Às vezes eu me sinto um pouco assim, né? Se olhar, eu fico mais na coisa lógica, né? Então, isso não faz sentido esse raciocínio. Tem uma falha lógica aqui, enfim, cada um com as suas manias, né? Mas é ruim, sabe, né? Viver assim sempre atrás dos defeitos e não estar combinando. Talvez a minha irmã, por exemplo, uma irmã que é muito da moda, né? Então, isso aqui não está errado, isso aqui não é melhor, mas pode estar olhando para alguém já fazer um raio-x ali do que está errado, né? Do que deveria ser, seria melhor, que não combina isso com aquilo. Buscador de falhas. Se a gente passa a vida assim, vai treinando esse olhar severo, quando a gente morrer, não vai ter 2 medidas, vai ser uma só. Porque nessa vida a gente faz as 2 medidas. Eu sou, às vezes, duro com os demais, mas eu consigo separar e ser brando comigo mesmo. Na psicologia chama essa dissonância cognitiva. E a gente deforma a leitura, nossas memórias, a leitura dos eventos, do acontecimento. Então, para diminuir meu sofrimento psicológico, eu aumento uma coisa, diminuo outra, minimizo a minha culpa, tipicamente, né? Justifico com coisas que não seriam justificáveis. Agora, quando eu morrer, o juízo, eu vou encontrar a verdade da minha vida. Vou ver a minha vida como ela de fato foi, não com essa leitura deformada das coisas, né? E aí que está o negócio, né? Eu vou aplicar a mim mesmo à medida que eu apliquei aos outros. Santa Catarina de Sena, Deus, falando para ela nesse livro O Diálogo, diz assim, que é voluntariamente que os condenados se entregam ao demônio na hora da morte.
Sem aguardar qualquer julgamento, logo depois do último suspiro, os pecadores julgam-se a si mesmos pela própria consciência e se põem sob o perverso domínio do maligno. Eles julgam-se a si mesmos por essa medida dura com que eles julgavam os demais. Eles se julgam a si mesmos. Eu acho que vai ser assim. Para o mal ou para o bem, porque é isso que nós queremos, né? Viver da misericórdia, ser misericórdia, passar por algo não tem problema. Essa pessoa, não, mas tudo bem. Se a gente vive assim, na hora que a gente vai se enfrentar com os próprios pecados, que é o que acontece quando a gente morre, eu vou ser capaz de dizer, olha, mas se eu que sou tão miserável, fui capaz de ser misericordioso com as pessoas à minha volta, como é que Deus, que é muito maior, não vai ser capaz de ser misericordioso comigo, né? Eu vou me abrir à possibilidade da misericórdia. O juízo é um momento terrível. Mesmo pessoas muito santas sofrem muito porque enxergam muito os seus pecados, muito claramente, o que durante a vida a gente não enxerga. Mas naquela hora a gente enxerga muito. E vê muito e sofre-se muito, né? Às vezes tem os moribundos ali que estão vendo aquilo, ficam meio desesperados, né? Porque fica muito patente que existem os seus pecados, os seus erros. Então eles precisam muito, e nós todos, de acreditar na misericórdia. E a gente vai acreditar se a gente sobreviver. Assim a gente vai se abrir a receber também a grande solução, né? Não existe paz sem justiça, é preciso que se faça justiça, mas não existe justiça sem perdão. E o perdão existe, porque Deus é misericordioso. Se a gente se abre para esse perdão, a gente obtém o perdão. E como é que a gente vai se abrir? Se a gente exerce o perdão na nossa vida. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Dizia Nossa Senhora no seu hino, no seu Magnificat. Ela viveu muito assim, né, da misericórdia de Deus, na humildade, na gratidão, tudo vem de Deus, e por isso tornou-se também ela esse instrumento maravilhoso da misericórdia de Deus na história, através da sua união com o seu Filho Jesus. Então nós pedimos a essa Mãe de Misericórdia, que também nós saibamos viver cada dia mais apoiados nele, menos em nós mesmos, e assim levar essa alegria também nós aos outros como ela soube levar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.